Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar mais um pouquinho para que entre mais gente. Tudo Olá, bom? tudo bem, João? Tudo jóia? Maravilha estar aqui contigo. Legal. Só ajeitar um pouquinho mais aqui, que eu não tenho um elemento que fixa o celular aqui, né? Bem, De comprar. forte aqui. Tudo Tá boa a bem? visualização assim? Tá Acho que boazinha. tá dando para te ver bem. Eu queria saber se o pessoal que já está na sala consegue ouvir a gente bem. Puderem dar uma sinalizada, fazer um joinha, saber se o som tá bom para todo mundo. Esperar mais um pouquinho. Sim, tá legal? Acho que o pessoal está conseguindo. Tem um delayzinho, né, entre o que a gente Pois fala é. e o comentário. Deixa eu ver se o meu wireless vai funcionar bem aqui. Repetidor aqui. Esses dias deu um problema na outra live ali. Ele É, travava, mas faz eu parte, né? tô te vendo bem Tá fluido. vendo Acho bem? que pode ir começando, então, né? A Já deu. imagem para mim tá excelente. Pra mim tá boa a qualidade aqui também. Pois é, eu recebi o convite do Mário, né? Da escola, da Defensoria Pública. E me ligou, João, gostaria de participar de uma live, né? E eu fiquei Uhum, pensando, mas que assunto eu vou abordar, né? Isso tem que ser um assunto que seja interessante, assim, para o momento, né? uhum, E me veio em mente justamente uma coisa que é um pouco mais dogmática, né? Foge um pouco, assim, daquele discurso meio político da coisa só, né? Do pelo mais político, né? E pensei em fazer uma abordagem, então, do stalking, né? certo. Escrito é stalking, né? Mas se pronuncia stalking, né? João, eu só me dei conta de uma coisa agora. Eu acho que tu entrou com teu perfil pessoal, não com o perfil da Pois defensa. é, eu pedi autorização para entrar. Quer Para fazer quê? uma troquinha? Quer fazer o login com o perfil da defensoria? A gente recomeça em um minutinho? Pode ser, mas Tu recebeu o login e a senha? recebi o login, mas aqui não me deu essa. Vamos ver aqui, ó. Eu vou sair. Tu vai ter que sair, fazer o login com o perfil da defensoria e aí pedir para entrar novamente. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Olá. Vamos só aguardar mais um minutinho para a gente iniciar com os dois perfis corretamente. Tu Pois é, conectou no teu perfil, tu não apareceu. pois é, então, por isso que eu achei estranho até que tivesse que conectar com o dado Pergs, né? Agora, eu não sei qual é o campo que eu. É, tu teria que, na verdade, deslogar do teu perfil no Instagram e fazer o É, login. isso ela não falou. Isso que eu perguntei várias vezes até, mas ela não falou. Vou Foi o tentar deslogar aqui para tentar logar com o dado Pergs, então. que Pergunta. Enquanto isso, eu vou ir adiantando o tema da live para quem já está assistindo. A gente vai falar hoje sobre o stalking. Na verdade, é um tema que o João conhece bem, é o objeto de estudo dele. E a gente está trazendo esse tema porque a gente achou que seria do interesse dos colegas discutir uma coisa que é uma novidade ainda no mundo jurídico e a gente poder trocar essa ideia, né? Essa live de hoje é uma iniciativa da FESDEP, da Fundação Escola Superior da Defensoria, e da ADPERGS, que é a Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Rio Grande do Sul. E ainda é em alusão ao mês da Defensoria Pública, que foi em maio, foi no mês passado, mas a gente ainda está aqui um pouquinho retardatário, mas ainda fazendo esse evento comemorativo em alusão ao mês da Defensoria Pública. Eu vou dar mais um tempinho para o João poder fazer o login com o login da Defensoria da Associação.
porque aí a gente vai conseguir o público que segue a associação também para entrar na live e a gente poder acompanhar todo mundo junto. Boa noite, Juliana. Vamos ver quem mais está aqui. A pessoa perguntou o tema é stalking. Estou só aguardando mais um pouquinho para ver se o João consegue fazer o login com o login da associação e a gente iniciar ficando registrado nos 2 perfis, da FESDEP e da associação. Sim, agora entramos certo. Isso aí, já entrou, já fiz o convite, vamos aguardar para ver se conecta. Agora foi. Foi, né? É que, na verdade, eu não tinha informação que tinha que sair do meu login e entrar no login da associação. Você que tinha só fazer a solicitação. E aí que deu essa... É porque a ideia também é que os seguidores da associação tenham o aviso de que está tendo evento e possam visualizar bem. Então, a gente ficou com os 2 logins sem ser pessoal, né? O da FESDEP e o da associação, para a gente poder iniciar. Tá? Eu vou me apresentar novamente. Eu sou Ana Carolina, sou defensora pública desde 2012 e sou do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública. Atualmente estou como subdirigente. A minha formação acadêmica é na área de direitos humanos, mas o tema me pareceu super relevante, até porque a gente pode puxar um pouco também, né, João, para a questão de violação de direitos humanos, violência contra a mulher, né? E o nosso convidado especial de hoje é o colega João Batista Oliveira Moura. Vou pedir para tu se apresentar também, João. Dar uma... Exato, exato. Muito boa noite, Ana. Boa noite a todos os telespectadores aqui presentes, né? É uma honra participar aqui com vocês. E agradeço o convite do Mário, da associação, da Escola da Defensoria Pública, né? E eu sou defensor público desde 2004, né? Ingressei no primeiro concurso. Estou em torno de 16 anos já como defensor. Sou formado desde 1992, né? Tive algumas atuações assim, na Justiça Federal, fui advogado da Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações, fui assessor de juiz um tempo também, né? Depois ingressei na Defensoria Pública, né? Atualmente eu tenho uma formação de mestre em Ciências Jurídicas Criminais pela Universidade de Lisboa, tá? Também sou especialista pela Universidade de Lisboa, né? Em Ciências Criminais, e atualmente estou fazendo doutoramento, como dizem lá, na Universidade de Lisboa, né? E no momento não estou lecionando, porque estou totalmente sem tempo, né? Tenho recusado alguns convites que me são feitos, né? A exceção de algum convite que talvez eu aceite, assim, mas muito restritamente, porque não há tempo para escrever. Não há tempo, não há tempo. A gente sabe, né? Tu sabes como é a nossa vida, né? De defensor é muito difícil, né? Quando a gente não consegue ultrapassar uma página no dia, e eu tenho que escrever mais de 600 páginas, né? É muita puxada coisa. Não sei porque que exigem tanto assim, mas estamos ali, né? Estamos aí, devagarinho sempre, né? E como eu já tinha adiantado antes, o nosso tema de hoje é o stalking, né? A gente tem assim um conceito meio intuitivo pela referência que a gente vê até na mídia, nas redes sociais, né? Hoje em dia a gente fala muito em cyberstalking, né? Uma Exatamente. tradução ao pé da letra seria perseguição, né? Mas eu queria, João, que tu iniciasse conceituando para a gente tecnicamente o que é o stalking e falando ali dos ordenamentos que começaram a trazer essa figura, né? O stalking, né? Ele geralmente ele é praticado por alguns meios assim, como já disseste, né? Através de meios, redes sociais, né? Através de meios informáticos, né? Se fala hoje muito em cyberstalking, né? E também ele se dá geralmente porque existe uma relação do agressor com a vítima. Se fala agressor, né? Eu não gosto muito de usar o termo agressor, né? Mas isso é uma outra questão. Mas do autor contra a vítima, né? Geralmente existe uma vinculação emocional, né? Que se dá por ciúme, por inveja, necessidade de aproximação dos filhos, né? Desejo de reaproximação, de reconciliação, né? Essas condutas elas são praticadas
não só contra a mulher, a gente tem uma impressão assim que é praticada tão somente contra a mulher, mas não, ela é muito praticada também contra homens, né? O que se vê é que existe uma afetação, né, já é constatado cientificamente, que existe uma afetação maior por parte das mulheres. Isso não tem a ver nada com questão de gênero ou não, né? Estatisticamente, as mulheres são mais afetadas por esse tipo de comportamento, né? E essa é a característica do stalking, né? Na verdade, o stalking, ele, intuitivamente, se nós voltarmos aí para o tempo das cavernas, podemos dizer que as origens estiveram lá, né? Podemos dizer até isso aí, né? Só que não tem registro, né? Mas nós tivemos alguns casos assim na doutrina, né, que são relatados, né? E eu fiz algumas anotações aqui de casos. Isso em 2 casos bastante interessantes que ocorreram nos Estados Unidos, né? Um ocasionou a morte da vítima, que foi perseguida, né? E o outro foi uma tentativa de assassinato do presidente Reagan, né? Isso se deu mais ou menos em 1981. Tá? John Hickman Jr. era o nome do cidadão. Foi constatado que ele tinha um distúrbio mental. Esse processo de perseguição dele, segundo os psicólogos e psiquiatras, ele se iniciou, na verdade, quando ele assistiu o filme, desencadeou quando ele assistiu o filme Taxi Driver, né? Que a Jodie Foster fazia o papel de uma adolescente, né, prostituta. E aí ele desenvolveu uma paranoia, uma ligação com aquele personagem e começou a persegui-la. Então ali deu-se esse início. Isso eclodiu e foi até a tentativa de assassinato do presidente Reagan. Quem é um pouquinho mais antigo lembra disso, isso foi muito divulgado, muito falado, né? O presidente não foi atingido, quem acabou sendo atingido foi um dos seus assessores, né, James Brent, né? E esse cidadão ele acabou, na verdade, sendo, entre aspas, absolvido, né, porque tinha problemas mentais. Então, a partir disso, houve muitas entidades que começaram a se opor contra essa situação, se revoltaram contra isso, começaram a trabalhar no sentido de tipificar esses tipos de comportamentos. Ainda mais quando, posteriormente, em 89, acabou um caso de stalking, ocasionando o falecimento de uma atriz bastante famosa, que era a Rebecca Schiffer. Isso foi em 1989. Ela foi morta na portaria do prédio dela pelo perseguidor. Então ali acabou realmente se desenvolvendo bastantes movimentos no sentido de tipificar o stalking. Em 1993, o estado californiano, Califórnia, foi o primeiro estado que efetivamente tipificou o stalking. E a partir daí outros estados começaram também a tipificar. O problema que se dá no direito americano é que cada estado tem uma legislação própria, né? Então havia vários tipos de oscilações em cima disso aí, né? Especialmente quanto ao tipo objetivo e quanto ao tipo subjetivo, né? E a partir daí depois criaram uma lei, né, que foi chamada, foi denominada, na verdade, que tal Model Stalking Code Revisited. Esse era o termo correto que eu queria utilizar. Então eles criaram esse código no sentido de criar um padrão, né, para o tipo subjetivo. Tá? Porque o problema todo era o seguinte, né, o que é stalking, afinal? Né? É aquela pessoa que pratica o tipo, propriamente dito, né? Pratica o tipo de perseguir, independentemente da intenção, né? Porque às vezes quem pratica uma perseguição, ele tem boa intenção, né? A intenção dele é se aproximar, ele quer voltar para a pessoa, ele quer reconquistar os filhos. A intenção dele é boa, mas a conduta, o resultado que ele causa é que é ruim, né? Então houve muita discussão em cima disso. Na verdade, o modelo americano não é um modelo que seja muito bom para nós, porque é o sistema da common law e as categorias subjetivas, né, que compõem o sistema da common law, elas tão somente se aproximam das categorias subjetivas do nosso sistema, né? Lá se fala em knowingly, né, se fala na recklessness, se fala em negligência, né, mas que na verdade elas têm proximidade, elas não são idênticas
às nossas categorias subjetivas. Então, são modelos que são um pouco complexos. Então, a gente analisa o sistema muito mais assim de como tipificou, como é que fizeram lá, como é que se deu lá. Né? Mas que se tem notícia, os Estados Unidos, então, foram o primeiro país a ter essa preocupação de organizar. Em função até desses atos. Né? Mas veja que não faz muito tempo, isso é uma coisa de um pouco mais de uma década. Né? Se a gente parar para pensar, muita gente se a gente narrar a conduta stalking para as pessoas aqui no Brasil, por exemplo, perguntar você acha que isso é crime? Ela vai dizer, eu acho que isso é crime. Não é. Não é tipificado. Mas é natural, né? É como quem diz assim, mas isso deveria ser tipificado. Né? Deveria ser tipificado. Depois, outros países, depois da Convenção de Istambul, né? A Convenção de Istambul, que é uma série de normativas de defesa das mulheres na Europa, né? E o stalking foi um dos pontos centrais. Né? Então, eles estimularam muito aqui os países europeus, né, em seus ordenamentos, tipificassem a conduta do stalking. Então, ali, a partir de um determinado momento, começou a ramificar isso para alguns países. Os países principais, assim, que nós poderíamos citar, que tipificaram o stalking, seria a Alemanha, a Itália, né, a Espanha e Portugal. Né? São pioneiros nesse ponto. Né? E tu poderia dar algumas características, né, de como... Posso citar. Eu acho que é importante a gente olhar essas características, bem lembrado por ti, olhar essas características até para a gente poder olhar para o nosso direito. Né? Como é que funciona o nosso... Como é que o nosso legislador está tentando tipificar essa conduta. Vejamos aqui, por exemplo, a Alemanha, ela tem uma característica assim, ó, de tipificar o cotidiano da vítima. Se houve uma alteração no cotidiano da vítima, né, ao ponto de que essa não possa viver como antes, ela teve uma alteração drástica no modo de vida dela por causa do agressor, tá, constitui o tipo objetivo. Né, o tipo objetivo. Não tipo objetivo, não estamos falando de dolo ou culpa. Então, constitui o tipo objetivo. A Itália, por exemplo, ela tipificou o stalking, né, e ela, no tipo objetivo, ela identifica a reiteração, a realização reiterada de ameaças ou condutas de assédio capazes de causar um estado duradouro ou de ansiedade, medo ou risco de afetação da integridade física ou psíquica da vítima. Né? Então, tem que haver uma reiteração, não é um único ato. Não é um único ato. A necessidade de uma reiteração de atos. E depois você vai ver que essa questão da reiteração de atos que o tipo exige é uma questão discutível porque ela acaba, de alguma forma, inviabilizando o reconhecimento de uma tentativa. Né? Se eu necessito a reiteração dos atos, né, eu não vou poder praticar um ato só, eu tenho que praticar mais de um. Mas se eu pratiquei mais de um, já consumei tipo. Embora isso possa até ser discutível na doutrina. Né? A Espanha também ela deu premência também à afetação à integridade física e psíquica da vítima. Né? O que o legislador espanhol não levou em conta? Né? Não levou em conta a intenção. Tipo, o agressor, vamos usar o termo agressor então, o agressor ele tinha uma boa intenção, ele queria só voltar com ela. O agressor queria só conquistá-la. Né? Ele infernizou ela 6 meses para tentar fazer com que ela saísse com ele, para ter uma proximidade, mandava flores todos os dias. Ele ia até o shopping na hora que ela saía do trabalho, ele oferecia carona para ela, ele seguia ela na rua até em casa para tentar protegê-la. Né? Então, isso evidentemente causa um transtorno mental na pessoa. A pessoa se sente realmente perseguida e perde a sua liberdade. A intenção dele é boa. A intenção dele é boa. Não é? A intenção dele é boa. Mas o resultado dessa intenção causa o resultado dessa intenção é que não é bom. Né? Então, por isso que há uma discussão, isso se fala muito, independentemente do stalking, a questão do dolo. Né? Separar o dolo, né? Que é a vontade de realizar o tipo penal, praticar a tipificação propriamente dita, né? E a intenção de causar a má fé, né? A boa ou má fé de causar aquela lesão. Então existe uma discussão em cima disso aí. Me parece que dentro do stalking caminha bem o legislador que observa sim essa questão de analisar o dolo independentemente da intenção final, né? Da intenção se é boa ou ruim, né? Porque no final das contas acaba causando efetivamente um dano. Então se discute se é um crime de perigo ou não. Né? Então essa é a característica então do direito espanhol.
Portugal, então, que é aquele que nós temos que andar, né? Portugal, que é aquele que realmente nos interessa, que me chama a atenção. E algumas pessoas às vezes perguntam assim, mas por que, alguns, dentro da própria nossa instituição, né? Para que estudar direito lá fora? Se nós podemos fazer cursos aqui dentro, não é? Uhum. Na verdade, assim, ó, muitas coisas que nós vamos estudar lá fora já estão bem mais adiantadas, né? E o direito português, por exemplo, é um direito que ele é de raiz greco-românica, que é a mesma raiz do nosso direito penal aqui, né? Então, o que nós buscamos são as bases que estão ali. Além de que eles têm toda uma influência do direito alemão, que é um direito bastante avançado, né, no direito continental, né, que é ali aquela região, direito continental europeu, né, que internamente também tem o direito civilista, né? E nós, no Brasil, nosso direito, né, a base do nosso direito ela é da civil law, né? Uhum. Dentro do direito continental também você vai encontrar essa base do direito da civil law, que tem sua origem no direito greco-romano. O que significa isso tudo, assim, em suma? Positivação. O direito ele é positivado. Ele não é calcado em quê? Como é lá na common law. Ele não é calcado em precedentes, né? Então, os precedentes eles geram muita dissensão, até na análise do tipo subjetivo, né? O que é dolo? O que é culpa? O que é negligência? Por isso que no começo lá eu falei das dificuldades, às vezes, a gente tentar importar sistemas que são lá da common law para cá, né? Isso já tem... Né, que se os Estados Unidos foram os primeiros a identificar a conduta e a sistematizar, seria uma boa fonte, né? Mas é traduzir o sistema para nós, né? A gente tem aquela coisa assim, ainda carrega aquela coisa do país de terceiro mundo, né, que tem que estar importando as coisas. Só que nesse ponto aí é a própria formação do direito que nos indica que algumas coisas não podem ser importadas. Existem sim alguns exemplos que podem ser seguidos, existem muitas coisas. Eu estou fazendo um estudo agora que está relacionado justamente ao estudo da civil law e a common law, né, mas justamente tendendo a uma negativa de absorção de alguns conceitos internamente, né? Bom, mas Portugal daí, Portugal acabou então entrando nessa linha da Convenção de Istambul e tipificou o crime de stalking. Isso se deu em 2015. Né? 2015 foi exatamente um ano depois, foi 5 de agosto de 2015, exatamente um ano depois que foi promulgada a Convenção do Conselho da Europa, né? Que é chamada habilidade de Convenção de Istambul. Né? Em Portugal, quando eu estive estudando, fazendo o doutoramento, a primeira fase do doutoramento, agora estou na fase da tese, né, eu enveredei por esse estudo do stalking justamente porque não tinha no Brasil. A minha visão é de que provavelmente a qualquer momento isso ia começar a eclodir aqui, como de fato aconteceu, né? Portugal tem umas características que vale a pena a gente olhar aqui em termos estatísticos, né, antes e depois. Não existiam muitos estudos antes da tipificação do stalking, da incidência desse tipo de crime. Qual era o objetivo do meu estudo ali? Era ver se depois da tipificação, que se deu lá em 2015, o tipo teve o condão, né, de densificar a proteção do bem jurídico, né, que é a liberdade, que é a intimidade, a privacidade das vítimas de stalking, se isso aconteceu ou não. Tá me escutando? Sim, tu me ouve também? Tô ouvindo bem. É que eu vi o movimento da voz, da boca e não... Às vezes sincroniza. Eu estava comentando que até a saúde psíquica da mulher também seria o bem jurídico a ser protegido ali, né? Afeta a saúde. Tem vários estudos em Portugal sobre isso. Afeta a saúde psíquica e física em função da saúde psíquica. Causa um dano assim muito grande. E às vezes para recuperar isso aí não é da noite pro dia, não é só porque acabou a perseguição. Porque às vezes a vítima acaba com traumas, com sequelas tipo síndrome do pânico. Muitas delas desenvolvem a síndrome do pânico. Isso muitas vezes para tratar uma síndrome do pânico e curar ela pode levar anos. É complexo. Né? E depressão também, né, em Portugal, né? É um tipo recente em Portugal, não tem muito tempo que foi tipificado o stalking em Portugal. Foi tipificado em 2015. Tá? 5 de agosto de 2015. 5 de agosto, um ano depois da Convenção de Istambul, né? Que direcionou os países europeus a tipificarem esse tipo de conduta. O que a gente vê aqui, por exemplo, a APAV é uma associação de proteção às vítimas, a Associação Portuguesa de Assistência à Vítima de Portugal. Muito ativa, muito séria,
muito interessante, assim, estudei um pouco do trabalho deles, até tentei fazer não um estágio, mas trabalhar um tempo com eles para ver como é que funcionava, como é que eles atuavam lá, mas faltava tempo, faltavam várias coisas. A gente vai estudar fora e o tempo falta lá também, falta muito tempo. Então, assim, em 2014 eles fizeram um estudo, Portugal é um país pequeno, como tu sabes, né? É do tamanho de um estado brasileiro aqui. Eu acho que Portugal é o tamanho de São Paulo, não passa disso aí. Né? Em 2014 eles tiveram 341 queixas por stalking. Tá? E ainda não estava tipificado. E o que eles colocaram nesse estudo? Que 82% eram mulheres e 17% eram homens. Né? Então, a incidência é... Claro que a gente tem que levar em consideração a questão de quem registra. Quem registra? A característica de quem registra. A tendência é o homem não registrar esse tipo de coisa. Que nem o abuso sexual ou a violência sexual contra homens, a tendência é esse registro não aparecer, não ser feito. A família tende que a criança não vá fazer o registro. E o homem adulto também. A tendência dele é não. Questões relacionadas ao orgulho, à vaidade. Né? Deus me livre, vou lá registrar que uma mulher está me perseguindo. O que vão pensar de mim? Né? Deixa ela me perseguir, né? Então tem todos esses conceitos equivocados aí. E até em 2015 também eles fizeram um estudo bastante profundo lá. Eles têm estudos extensos, aqui a gente está falando não passando, né? Eles têm estudos extensos, assim, provando e comprovando que as mulheres do sexo feminino elas têm uma afetação muito grande, uma afetação psicológica muito grande por causa do stalking. Né? O que aconteceu depois da tipificação lá? Depois da tipificação, eles passaram a ter mais registros, número de registros. Em 2016 tiveram 412 registros por stalking, 90% de sexo feminino. Em 2017, 422 registros por stalking. A prevalência foi de 88,9% em relação ao sexo feminino. 100% feminino. Em 2018, eles tiveram 470 registros e em 2019, 580 registros. O meu estudo foi até 2017, na verdade. Tá? Até 2017, acho até que entrou em 2018. Mas a conclusão que eu cheguei do estudo foi a seguinte, que esse período era um período, apesar de ter um aumento dos registros, tá? Esse aumento de registros ele foi simbólico. Porque é natural que quando você tipifica uma conduta, se vá fazer os registros em função daquela conduta. Não tinha esses registros antes por stalking. Né? O tipo, a pessoa não sabia como registrar aquilo, né? Não... Os registros que tinham antes lá eram registros por ameaça, por perseguição, né? Por ameaça, por constrangimento, né? Esses tipos de condutas que nós temos no nosso próprio Código Penal. Era essa incidência que tinha lá. O que eu observei também em relação aos acórdãos que eu analisei em Portugal? Por que eu estou falando tudo isso de Portugal? Porque é provável que esse fenômeno aconteça no Brasil depois da tipificação. O que eu observei nos acórdãos dos vários tribunais que eu estudei, que estavam realmente relacionados ao stalking, que aqueles acórdãos, eles repetiam, na verdade, a mesma punição em relação às condutas anteriores. Tá? É a mesma coisa, não mudou nada. Assim, você não percebeu assim, que houve uma mudança ou que houve um aumento de condenações. Manteve-se estável. Isso aí se manteve estável. O que se viu aumentar realmente foi o número de registros. Então, assim, ó, a conclusão que eu cheguei ali é que, tão somente passados 5 anos, é um critério realmente bem pessoal. Acho que passados 5 anos mereceria fazer um novo estudo para ver se realmente a norma teve o condão de densificar, de proteger mais o bem jurídico. Né? Esse meu estudo ele foi muito direcionado assim, né, para o gênero feminino. Por que foi direcionado para o gênero feminino? Porque era o que tinha maior recorrência. Né? O que tinha maior recorrência. Né? É claro que agora está tipificado, dificilmente vai se constatar lá na frente que a norma não tinha muito sentido tipificar, que os outros tipos já te satisfaziam, vai se revogar. Dificilmente isso vai acontecer. Né? Mas esses tipos já é bom que se faça antes, né, essa análise para ver se realmente vai essa tipificação. Eu gostaria de te mostrar aqui como é que ficou o tipo deles, então. Né? Eu não sei como é que está o nosso horário aí já. Estamos na metade do caminho. Podemos... Então, tá, né? Tem fôlego ainda para nos escutar. Como é que ficou o tipo deles lá? Nós vamos observar que ele é muito semelhante ao nosso. Né? Semelhante ao nosso. Semelhante como querem que o nosso fique. Né? Como querem que o nosso fique. Né? Depois vai ser o projeto de lei no Brasil, de como está sendo, né? Exato. Como é que ficou lá em Portugal? Assim? Ficou tipificado como perseguição. Né? Artigo 154A também, eles acresceram lá uma letra, né, ao dispositivo. E ficou assim: quem de modo reiterado, mais de uma conduta, perseguir ou assediar outra pessoa,
né, por qualquer meio, direta ou indiretamente, de forma adequada a provocar-lhe medo ou inquietação, ou a prejudicar a sua liberdade de determinação, é punido com pena de prisão de 3 anos ou pena de multa. Pena de prisão de até 3 anos ou pena de multa. Veja que a nossa pena ficou muito semelhante à nossa ali, aos nossos projetos. Se pena mais grave não lhe couber por falta de outra disposição legal. Ou seja, pode ter um crime mais grave que envolveu que o stalking foi apenas o meio, né? Tipo, um feminicídio, evidentemente não vai ser punido pelo stalking também. Salvo se eram condutas com recurso material. Né? O que o legislador português fez? Né? E aí que está, isso é uma crítica da doutrina em geral, e também a minha crítica, né, que eu também acabei aderindo, né? Tem coisas que eu aderi, pode ter meus trabalhos que eu acabo aderindo e outras não, e meus trabalhos são muito isentos, né? Eu não estou ali com o espírito do defensor, sinto muito, eu não estou com o espírito eu estou com o espírito do jurista, quando eu faço essas análises. Então, eu acho que o nosso viés tem que puxar para esse lado, nós temos que analisar a questão de forma dogmática. Uma coisa é o defensor trabalhando, outra coisa é o defensor fazer uma análise dogmática de alguns pontos. Então, eu fazendo uma análise dogmática, puramente dogmática, tentativa não cabe aqui, porque é uma reiteração de atos. Então não dá para tentar puxar. Eu posso até um dia, como defensor público, tentar criar essa... Não, tem tentativa aqui. Mas isso é uma questão de tese defensiva. Né? Agora, dogmaticamente olhando aqui, eu tenho que ser sincero e honesto. Né? Dogmaticamente falando, se a conduta é reiterada, não vejo aqui como tentativa. Né? E se a conduta é uma conduta mera conduta, faz um comportamento de mera conduta, que quer dizer, não depende de resultado, né? Mais força ainda para não se falar em tentativa. Muito embora haja alguns doutrinadores, né? Há alguns doutrinadores que entendem, sim, que em alguns casos é possível, em comportamentos de mera conduta, o reconhecimento da tentativa. Mas isso é uma outra discussão bem mais profunda. Né? Mais geral. Existe uma possibilidade. Tá? Não escutei, né? E eu falei que é uma discussão mais geral também, para que vai aplicar a todos os crimes desse tipo. Exato. Exatamente. Portugal tem uma característica interessante lá, que ela difere um pouco da gente. Isso é uma questão relacionada ao crime de stalking que é muito importante, né? Que são as medidas protetivas prévias durante o processo, antes da condenação. Então lá tem um problema, assim, se não tiver relacionado com violência doméstica, não consegue aplicar algumas medidas protetivas antes, de afastamento, o ordenamento ele tem um problema nesse sentido. O ordenamento deles é um pouco diferente do nosso nesse aspecto. Nós aqui, por exemplo, se um homem tivesse sido perseguido por uma mulher por stalking, ele pode pedir lá com base no 319 do Código de Processo Penal que essa mulher não se aproxime mais dele. Tá? O juiz tem essa possibilidade lá. Existe essa possibilidade no 319. Eu até vou ler aqui, porque eu sei que isso aqui é uma coisa que eu acho que provavelmente alguém iria perguntar. Tá? Mas se nós olharmos lá o 319, eu coloquei algumas coisas aqui para falar, mas depois que a gente... Aqui está ele, aqui. Depois eu não enxergo aqui. Lá no 319.3, olha que interessante, né, o juiz pode proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstância relacionada ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Isso aqui não tem lá. Tá? Isso aqui não tem lá. Então, assim, é uma falha. Isso é uma crítica muito grande. E daí que se chega a uma conclusão, se não tem isso aqui no dito português, a tipificação produziu um efeito meramente simbólico. Né? Porque durante o processo todo, o processo pode levar 3, 4, 5 anos. Não foi aplicada uma medida protetiva de afastamento para aquela vítima, né? Ou seja, uma mulher, aquela loucura, aquele problema mental do cidadão pode progredir, pode evoluir, e ele pode praticar até um feminicídio, um crime mais grave. Então isso é uma crítica muito grande, daí que muitos dizem que o efeito foi tão somente meramente simbólico. Né? Isso é uma coisa que nossos projetos, que no nosso caso aqui não tem por que ter e acontecer. Até que a gente vai ver que nossos projetos ali, eles não fazem referência à Lei Maria da Penha, salvo um faz referência à Maria da Penha. Mas não precisaria. Não precisaria. É um reforço, é uma força, tudo bem. Né? Mas se é no contexto da violência doméstica, aplica as medidas protetivas. Né? Pode aplicar sem problema algum. Né?
impressão, João, que sendo no contexto da violência doméstica é bem mais popular a aplicação das medidas protetivas, né? O Exatamente. 319 existe a parte, mas a gente não vê tanto sendo aplicado na prática, né? Mas se a gente for ver essas medidas cautelares aqui, elas são recentes, né? Elas são de 2011, nessas processos de medidas cautelares, né? A gente tem muita cópia do direito português aqui, muita coisa que é herdado do direito português, né? E a gente vê que essas aqui são de 2011. Então não tinha isso aqui também. Então é natural que algumas pessoas assim... Porque na prática não colou muito também, né? A Pois gente está é, pois é. acostumada a preventiva ou nada, né? É, exatamente, parece que tudo se resume em prisão. Tudo se Porque, resume olha, não, né? A gente não vê as medidas cautelares outras ali sendo aplicadas, né? Não. olha que benéfico seria se nós tivéssemos, se tu tem a possibilidade de aplicar medidas restritivas, tu poderia aplicar, de repente, uma medida em relação a ele de comparecimento ao Instituto de Psicologia tal, para, sabe, ou uma atividade interdisciplinar para tentar compor, solucionar a questão, evitar resolver tudo na área penal, né? Onde é que está aquela ideia do direito penal mínimo, né? Sim. Penal mínimo. Não vamos resolver tudo na base da pena. É que a gente vê muitas medidas protetivas sendo impostas, de afastamento do lar, de proibição de contato e tudo mais. A gente não vê ser dado segmento nessa questão aí de assistência social, assistência psicológica, né? Fica muito na área criminal só, né? Quando eu escrevi o meu... Só um parênteses, quando eu escrevi o meu livro sobre crimes sexuais, né, em questão de vítimas em crimes sexuais, isso é um ponto que eu abordo bastante. Né, aborda a questão da interdisciplinaridade. O direito ele se isola muito. Isso é um grande problema, né? Ele se isola e se acha que ele... O direito se acha um semideus, que os outros não podem opinar, não podem, sabe, participar, não podem fazer com que determinados institutos cresçam, que determinadas formas de inquirição sejam diferentes. Né? A gente adota muito aquela figura cênica do juiz acima de todos e, sabe, aquela discussão que às vezes não... Aqueles métodos que não são os ideais no momento de inquirição. Quando se eu tiver essa participação, e aí poderia até ser aplicado também no caso de stalking, né? Tivesse a participação ali de um psicólogo, um psiquiatra, intermediando ou não intermediando, até formulando efetivamente perguntas, tomando um pouco as rédeas, as condutas do próprio juiz, nós temos bem menos vitimização secundária. Né? Mas aí, voltando aqui então à questão do direito português, nós paramos na questão da tentativa. Né? Sim. Mas tem um outro aspecto ainda no direito português, que a doutrina dominante lá entende então que é um crime de perigo abstrato concreto. Ou seja, eu não preciso, para que haja incidência do tipo, isso é interessante, basta que aquela conduta seja potencialmente capaz de afetar a liberdade, ou seja, afetar o psiquismo da vítima. Tá? Não preciso da prova do resultado ali. Seria bastante difícil. Exato. Isso gera uma maior proteção jurídica à vítima. E aí entra naquela questão, eu não estou olhando para o que? A intenção dele. Tá? A questão da intenção. Mas ele não tinha intenção, sabe, de perturbá-la. Ele não tinha intenção de levá-la a entrar num estado de depressão profunda e até o ponto de chegar a se suicidar, tentar se suicidar, como existem casos né, de perseguições que as vítimas vão ao ponto de tentar se suicidar. Sério, não aguento mais esse cara, não aguento mais. Né, não há mais como aguentar. Porque essa pessoa muitas vezes não busca nenhum apoio jurídico também. Né? A gente pensa que aqui em Portugal existe também muitos problemas nesse sentido. As pessoas não têm conhecimento da lei, não têm conhecimento da norma. Né? Não tem onde socorrer, não tem esclarecimentos. Isso muita gente pobre também em Portugal. Então, alguns problemas que nós padecemos aqui, eles também padecem lá. Né? Também padecem lá. Então, essa questão me pareceu interessante, acho boa e achei positiva no ordenamento deles. Pra gente no nosso projeto de lei no Brasil pelo adiantado da hora também, para a gente conseguir... Perfeito. É o que eu ia sugerir também, te dar uma chegada no nosso projeto. Eu só ia te falar, estava dando uma lista de Maria da Penha na questão ali da violência psicológica, né, quando ela fala, e eu me surpreendi que ao falar da violência psicológica no contexto de violência doméstica contra a mulher, a Lei Maria da Penha, ela dá como exemplo a perseguição quanto mais. Já chegou a reparar isso, né? Existe sim, exato. esse termo expresso na Lei Maria da Penha, embora a gente não tenha ainda o tipo penal, né, do stalking, da perseguição, a gente já está ali na violência psicológica prevista na Lei Maria da Penha, ali naquelas normas gerais no início da lei, né? Mas eu queria que tu
Passa, então, na situação do Brasil, como é que tá, como é que... Olha a situação que nós temos hoje no Brasil aqui, ela é interessante. Nós temos três focos de observação aqui. 4 focos. Primeiro, não está tipificado. Me admiro muito não ter sido tipificado até hoje. Né? Então, nós temos 3 focos. Nós temos um projeto de lei. Até primeiro, deixa eu só falar o que nós temos hoje que poderia enquadrar o stalking. Né? Mais próximo que poderia haver o enquadramento do stalking, que é a lei de contravenção penal. Né? Olha só, lei de contravenção penal. Eu, quando comecei até a fazer o estudo do stalking, eu até nem imaginei que tinha alguma coisa ali, eu duvidava muito, e fiquei surpreso até quando olhei. Né? Então, o que diz o artigo 65 da lei de contravenção penal? Ele fala lá da perturbação à tranquilidade. Artigo 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por assinte ou por motivo reprovável. Pena, prisão, de 15 dias a 2 meses. Ou multa, de R$200.000 a 2 contos de réis. Tem vários réis guardados lá em casa ainda. Deixa eu só interromper um pouquinho, João, para falar que quem quiser ir formulando pergunta pode ir fazendo, redigindo por escrito, conforme a Débora Almeida já colocou uma pergunta. No final a gente vai reservar um tempinho para responder também. Pode seguir, João, a lei das contravenções penais. Tá. E aí o que se tem é esse tipo de... o que se tem hoje é o da lei de contravenções penais. O que teve uma deputada federal, uma senadora, na verdade, né, que fez um projeto de lei, que é o projeto de lei 14, que foi aprovado já na Câmara, né? Foi aprovado na Câmara. Eu acho que foi no Senado e não foi para o inverso, né? Senado e foi para a Câmara. Isso. Aprovado no Senado e foi para a Câmara. Lei de contravenção penal. Tá? E na lei ela acrescenta o seguinte no artigo 65. Passou a ter a descrição objetiva desta forma. Molestar alguém ou perturbar a tranquilidade por assinte ou por motivo reprovável, direta, indiretamente, continuada ou episodicamente, com uso de qualquer meios, inclusive os virtuais. Então aqui inclui também o cyberstalking. Né? Incluiria também essa figura. Prisão simples de 2 a 3 anos. 2 a 3 anos. Não é 2 meses. Que em vez de 2 meses a 3 anos. Geralmente nas contravenções a gente vê essa nuance. E ela, que nesse caso, ela faz uma ressalva em relação à vítima. Né? Se vítima e mulher podem ser aplicadas, se a vítima e mulher podem ser aplicadas, contra as medidas protetivas previstas na lei 11.340. Então, é um reforço, na verdade. Né? Não precisaria nem falar, a meu ver, não precisaria falar isso, mas tudo bem. Tá? Então, esse projeto aqui ele iniciou no Senado, foi aprovado, está na Câmara dos Deputados, e agora ele está lá, passou pela Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, né, e está nesse patamar ali. Isso na Câmara. Então, em breve pode ser aprovado. Pode ou não. Né? Pode ou não. Isso porque nós temos um projeto de lei de novo Código Penal, de reforma do Código Penal. Então, isso pode acabar sendo pensado lá, ser feita uma outra discussão e nós ficarmos com o texto original do que tem no projeto de lei de alteração do Código. E aí eu aproveito e leio o projeto. Eu acho que isso é importante. Nós estamos falando de tipificação penal. Nós temos que entender o que existe, na verdade. O projeto de lei do Senado, ele prevê diferente. Ele coloca o tipo perseguição obsessiva e insidiosa em um tipo específico, separado, exclusivo. Perseguir alguém de forma reiterada ou continuada, ameaçando a integridade física ou psíquica, restringindo a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. Prisão de 2 a 6 anos. Somente se procede mediante representação. Essa, Ana, é uma das minhas... Como é que estamos de tempo? Estamos bem. Eu comentei que é bem a pena, né? Essa previsão aí. Como? É severa essa previsão de 2 a 6 anos, né? Sim. A gente vai ver que tem um outro projeto ali que ele abre um pouco um leque ali para fazer uma adequação maior, né? Para ter uma proporcionalidade em determinados tipos de comportamentos. Né? Tem aquele comportamento da pessoa que, sei lá, praticou um stalking, uma conduta de 2 ou 3 vezes, assediou a pessoa, né? Causou uma perturbação X, e tem aquele que passou o ano inteiro fazendo. Vi casos em Portugal que teve um que ficou 2 anos enfrentando a pessoa. Foi uma coisa tenebrosa, assim. Então tem que haver uma dosagem, uma proporção. Né? O que me chamou a atenção aqui no projeto de lei original, de reforma do Código Penal, tá? Somente se procede mediante representação. E esse é um ponto
de crítica minha. No meu ponto de vista, eu acho que, no caso do stalking especificadamente, ele tem que ser mediante representação da vítima. Tá? Mediante representação da vítima, com a possibilidade posterior de retratação dessa representação. Tá? Mas sempre diante de uma análise de ponderação. Né? Tem que haver um certo poder ao Ministério Público para ponderar realmente se acolhe ou não. Porque existem situações que elas são muito tênues, frágeis, e pode ser muito mais benéfico para a vítima encerrar por ali. As coisas podem ter se pacificado, se resolvido de tal forma. O réu pode ter aceitado um tratamento, né? Um tratamento, ficou bem, tá equilibrado, isso dificilmente vai voltar a acontecer. Né? Por que nós estamos trabalhando com que ideia nós estamos trabalhando? Direito penal mínimo. Interferir só naquilo que é necessário. Se existem outros meios, outras áreas que podem solucionar esse problema, seja a área do direito civil, seja uma área administrativa, seja uma área psiquiátrica, psicológica, vamos solucionar por lá, vamos deixar a pena para a última instância, para o último momento. Né? Bom, esse é o projeto que está lá, que pode ser alterado, pode ser mudado, você não sabe, essas discussões todas estão por vir. Pode ficar isso aqui, como pode ficar o projeto de lei, que foi aprovado em primeiro pelo Senado, e que é o de número 1369/2019 da senadora Leila Barros. Tá? O que traz aqui a senadora? Ela fez a seguinte proposição. Né? Ela acrescentou o item B ali no artigo 149, que é muito parecido até com o português. Perseguir ou assediar outra pessoa de forma reiterada por meio físico ou eletrônico. Ou por qualquer outro meio, direto ou indiretamente, de forma a provocar-lhe medo, inquietação ou prejudicar sua liberdade de ação ou locomoção. Bem parecido. Aí veja a pena. 6 meses a 2 anos. Então, bem mais razoável, bem mais equilibrado, né? Dá uma elasticidade para o julgador perceber, sabe, que tipo de pena é adequado àquele caso. Né? E aí temos os parágrafos, hipótese de aumento de pena. Né? As penas aplicam-se cumulativamente e poderão ser aumentadas até metade quando houver o concurso de mais 3 pessoas. Né? Se houver emprego de arma, já começa. Aplica-se a majoração da pena do parágrafo 1º quando houver violação do direito de expressão. Né? E aí vem o outro que nos interessa. Aplica-se o disposto do parágrafo 1º quando o agente, por meio eletrônico ou telemático, simular a atuação de várias pessoas na conduta prevista no caput. Ou seja, causar maior temor à vítima, fazendo ela acreditar que existem várias pessoas sabendo daquela situação, percebendo, analisando. Né? E o que me chamou a atenção aqui nesse projeto, que eu acho que também é um problema, que é um crime, nessa hipótese aqui, nesse projeto, é um crime de ação penal pública. E essa é a minha crítica. Eu acho que isso é um crime de ação penal condicionada à representação, com a possibilidade depois de representação. Né? Então são essas as críticas que eu coloco, que eu faço aos nossos projetos. Pena que eu não participei deles, né? Ninguém me convidou, né? Se me convidado, eu podia fazer um monte de opiniões, né? Então são essas perspectivas. Eu não sei se teria mais alguma colocação da tua parte, assim, para mim, especial. O que tu pensa dessa questão de que, por um lado, a gente tem, né, um direito penal que é baseado numa legalidade estrita, que precisa ter o tipo penal ali descrito para que a gente possa punir aquela conduta, né? E, por outro, a gente tem uma evolução muito grande dos meios de comunicação, das tecnologias, né? E parece que a gente está sempre correndo atrás para tentar tipificar uma coisa que em 2 minutos, de repente, já vai existir uma outra coisa seguinte. Eu acho que o stalking, ele não está... O maior eixo dele não é... Claro que ele surgiu agora. Ele surgiu agora e foi muito aventado, muito impulsionado por crimes que foram praticados por meios de rede social e informático. Mas ele pode ser praticado por vários meios. Eu não preciso de um celular, eu não preciso nem de um computador para assediar uma vítima, para persegui-la durante meses, semanas. Né? É possível isso, basta esperar saber o horário que ela sai do emprego e acompanhá-la todos os dias. Basta eu escrever uma cartinha e mandar um guri entregar para ela toda semana. Basta eu comprar flores para ela e mandar flores durante a manhã para o emprego dela e à tarde de novo e assim prosseguir, causar um constrangimento tal que basta eu pegar e botar o nome dela num outdoor. Te amo, tu é o amor da minha vida.
entendeu? Sim. Então eu acho que sim, no meu ponto de vista, acho que essa é a tua pergunta, no meu ponto de vista, eu acho sim necessário, veja que eu acho que tem que tipificar o mínimo possível determinadas condutas, mas eu acho que nesse caso aí é necessária a tipificação até para evitar um abuso da acusação. Né? Porque daqui a pouco eu não tenho a tipificação do stalking, eu vou ter uma denúncia por 4, 5 ameaças, 4, 5 outras formas de tipos, tá? Que vai dar um concurso material, alguma outra forma de concurso de crime ali, que vai dar uma pena estratosférica. Né? Então eu acho que tipificar é positivo, é bom, sob esse ponto de vista, neste caso. Nesse caso, porque tu enxerga uma lacuna, então, que Uma realmente... lacuna que é necessária. E, como eu te disse, se a partir de amanhã, uma coisa que nunca vai acontecer, deixássemos de ter meios informáticos, continuaria sendo um tipo plenamente apto a emitir a sua mensagem, a sua norma de conduta à sociedade como instrumento de estabilização, né, como instrumento de direito penal preventivo, né, positivo com restrições. Né? Certo. Eu vou te fazer uma pergunta que foi feita aqui por escrito na live da Débora Almeida. O stalking poderia ser objeto de justiça restaurativa em vez de distributiva, ou isso seria uma proteção deficiente? O que tu pensa? Eu acho que sim, poderia ser, poderia ser. Também um caminho, né? É como eu sempre digo, né? A melhor forma sempre é evitarmos ao máximo, tanto a nível de imputação, né? De penas, quanto de execução de penas, né? No plano executório também a gente tenta sempre ao máximo minimizar toda a situação e aplicar uma pena o menos gravosa possível, né? Aos executados, né? Aos réus. E sim, acho que a justiça restaurativa ela é bastante positiva nesse aspecto. Uhum. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Acho que então podemos encerrar, já estamos também meio que no limite do nosso tempo. Então eu agradeço a presença de todo mundo que acompanhou, te agradeço, João, muito obrigada por vir compartilhar aqui o teu estudo. Te dou a palavra para mais alguma consideração final que queira fazer. Eu agradeço muito o convite, agradeço muito a tua participação aqui também, né, o convite da associação, o convite da escola. Né? É um tema bastante relevante, ele dá para ser discutido em várias oportunidades. Né? Eu estou aberto para outros debates assim, nessa linha do stalking. Né? Eu acho que o Brasil precisa discutir um pouco mais isso aí. Dá para discutir, dá para criar um tipo penal bem interessante. Ainda há tempo para isso, né? E estamos sempre à disposição. E a Defensoria Pública, ela tem que se fazer presente nesses debates. Nesses debates, ela tem que se fazer presente dentro da Comissão de Justiça, sabendo do que discute, sabendo daquilo que fala, porque tem outros também que estão falando, sabendo do que falam. E cada um acaba, muitas vezes, direcionando para um lado, às vezes, que não é o ideal ou o melhor para todos. Então, tem que ter forças de todos os lados presentes no nosso Congresso, no Legislativo. Isso E aí. era isso. Boa noite, então, pessoal. Obrigada pela presença. Boa noite, Ana. Tudo de bom. Boa noite.